Olá, a paz do Eterno Todo-Poderoso a todos. Vamos hoje aqui entrar numa temática sobre a palavra filho, né? O que significa esse ente tão importante que tem vários significados, né? Existe aquele que é o filho segundo a carne, que diz a palavra de Deus, aquele que é gerado conforme a carne. E tem aquele filho que é gerado segundo o Espírito, filho de Deus, por exemplo. Paulo também gerou Timóteo. São pequenos exemplos, né, mas com fundamentos importantíssimos para que nós não viemos ou não venhamos assim ter alguma dúvida, porque a palavra de Deus, ela, em primeiro lugar, ela é luz, né? Ela não quer que nada fique oculto. Alguns confundem, né, sobre essa mesma situação quando se pergunta quem são os filhos de Deus, né? Na verdade, os filhos de Deus estão ali na linhagem de Sete, né? Tem alguns livros apócrifos que faz algumas confusões, mas segundo a palavra de Deus, aquilo que para nós foi revelado para nós e para nossos filhos, né? Aquilo que Deus revelou, ou seja, aquilo que Deus revelou é para nós e para os nossos filhos. Então, nós acatamos aquilo que ele revelou. Ainda que Jesus, por exemplo, no Novo Testamento fez muitas outras coisas e não foi revelada para nós, no entanto, nós acatamos aquilo que foi revelado. Ele achou por melhor deixar nesse sentido. Bom, a palavra filho, né, é muito importante, ou o filho, esse ente importante, ali quando houve a divisão dos filhos de Deus e os filhos dos homens, como diz a palavra de Deus, foi de uma forma que a rebeldia de Caim, quando acabou matando Abel, ele fugiu, né, e montou um outro povo. Isso quer dizer que havia apenas dois? Como que foi assim o outro povo? Bom, a Bíblia revela que no Éden, claramente, houve ali também entre Adão e Eva, Deus os abençoou e os multiplicou, porque Deus assim o fez. A palavra de Deus ela não nos deixa nada oculto, né? Porque assim que Deus fez o homem, depois ele fez a mulher, ele falou: crescei e multiplicai. E dá a entender que antes eles tinham filhos sem dores, ou seja, a mulher tinha filho, não tinha dor de parto quando ela dava à luz a filho. E após ali o castigo, Deus diz: a partir de agora tu terás dores de parto. Isso é o quê? Uma afirmativa do próprio Deus, né? O próprio Deus afirmando, não foi Moisés, não foi nenhum outro, foi o próprio Deus que afirmou isso que antes do Éden ele mesmo o abençoou e para que eles crescessem e se multiplicassem. Então, os filhos de Deus veio da linhagem de Abel, né? Aliás, de Sete, era para ser da linhagem Abel e Caim, mas ali veio foi narrado essa narrativa porque houve aquela divisão, né? E infelizmente alguns, né, desviaram-se e seguiram e formaram o povo de Caim ali, porque Caim não casou com alguém que surgiu da terra do nada. Por quê? A partir do momento do pecado, houve a confusão e Deus expulsou todos do Éden. Então não foi só Adão e Eva que saiu do Éden, foi todos. E após sair do Éden, geraram Caim e Abel. E após gerar Caim e Abel, houve aquela outra divisão, né? De Caim e Abel, e que na verdade Abel acabou morrendo. E depois houve a geração de Sete pelo próprio Adão e Eva, casal. Nesse sentido, veio assim a história, né? A narrativa até os nossos dias sobre os filhos de Deus. E é importante para nós saber isso, porque certas pessoas, aquele que estão segundo a palavra de Deus, porque se chamam irmãos. Se chamam irmãos porque são filhos de Deus, hoje já em nossos dias. Nós somos, na verdade, filhos, não pela hierarquia, né? Pela geração de Sete, porque Sete veio até Jesus, né? Nós vemos que Sete veio até Jesus e essa hierarquia e o próprio Jesus sendo o salvador da sua própria nação, porque a própria nação de Israel, que é descendente de Sete, havia pecado.
e Deus veio para os seus, né? Ele veio primeiro ali, preocupado, né? Quem é que não quer que a sua família se salve? Só um louco. Então Deus ele queria primeiramente que o seu povo fosse se convertessem e se salvasse. Mas a Bíblia é muito clara, diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Portanto, no entanto, todos aqueles que o receberam, deu-se o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, os filhos de Deus na atualidade, agora, são aqueles que aceitam Jesus como Salvador, né? E não são aqueles que rebeliam, que fingem aceitar a palavra, né? Que torcem a palavra de Deus em nome da democracia, eu tenho direito, né? E aí mistura Estado, né? Lei do homem com a graça de Deus. Aí não. Você começou a misturar a Bíblia e você se torna um Caim moderno, certo? Ou um Judas Iscariote traidor. Então, para você ser filho de Deus, você tem que agir como filho, né? E não como aquele que é rebelde à palavra de Deus. Ainda que o rebelde pode ser perdoado, no entanto, ele não pode ser tratado como irmão até o momento em que ele se arrependa e se converta. Nós devemos orar por todos, né? Ah, fulano de tal fez tal coisa, errou, pecou, o caíra do homem, o levantarei de Deus. Mas existem as doutrinas, né, pesadas, ocultas, que parecem ser tão inofensivas, né? Por exemplo, a nova era inventou aí o casamento de homem com homem, mulher com mulher, né? E tem até pessoas dizendo-se evangélicas nesse sentido aí, casado homem com homem, mulher com mulher, que na verdade foi o primeiro casamento do mundo de pessoas do mesmo sexo que surgiu na Holanda. Aí veio desconstruindo a verdade, né? E querendo colocar uma nova doutrina. É como se eu quisesse empurrar na garganta de Deus aquilo, os meus desejos, e deixar o desejo de Deus de lado. Então aí se chama rebeldia. E essa rebeldia, ela é muito forte. Por quê? O primeiro a rebeliar-se foi Lúcifer. E ele não é bobo, ele não é assim. Muitas pessoas desenham ele com chifre, com cara feia, repugnante, etc. E etc. Não. Lúcifer, ele é, né? Ele se transforma em anjo de luz, muito belo, muito atraente. E suas palavras não são, não são assim ásperas, não. Ele vem com palavras convincentes. De tal modo, diz a palavra de Deus, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Mas é isso, irmãos. Filho de Deus, está aí a linhagem dos filhos de Deus. Todos aqueles que aceitou Jesus, né? Deus te deu o poder, a autoridade. Deus é o Novo Testamento. Deus te deu o poder de serem feitos, tornados ou formados filhos de Deus. Olha só que maravilha. Amém? Fiquem com Deus, tomem cuidado com as ciladas de Satanás. Sejamos sóbrios e constantes na palavra do Senhor. Ainda que você está no seu canto, em qualquer lugar onde você esteja, mas você sendo fiel a Deus, guardando a sua palavra, que diz assim: guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Fiquem com Deus. Um abraço a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.